sou uma pessoa que começou no Greenpeace há 30 anos atrás. A gente inaugurou o Escritório do Brasil em 92 e eu estava lá. E eu venho estando lá em uma quantidade enorme de atividades ao longo dos últimos 30 anos. Já aprendi muito com o Greenpeace. Meu avô era pecuarista, meu pai era pecuarista. E eu sou um cara que luta em defesa da Amazônia, que está sendo destruída fundamentalmente pela pecuária. Eu trabalhei como jornalista em economia, em política, fui fotógrafo, fiz cinema, fui ator, fui ativista, político, fui preso. Esse conjunto de coisas que aparentemente não se falam, para mim define o que é ser um ativista do Greenpeace. Você tem que levar uma mensagem para as pessoas de que elas sim podem fazer coisas, elas têm que tomar um partido. Lutar pela defesa da natureza, a defesa da Amazônia e a defesa da vida contra a destruição da tragédia climática é a maior das políticas. O Rainbow Warrior veio ao Brasil para participar de uma campanha que nós estávamos fazendo contra o desmatamento. No final da campanha, a gente estava passando pelo porto de São Luís e tinha um navio que a gente vinha seguindo há bastante tempo, que iria embarcar ferro-gusa no porto do Maranhão. E nós decidimos que esse navio não ia levar esse ferro-gusa assim não mais. Porque a produção do ferro-gusa ela é feita com queimada, com desmatamento. A gente resolveu bloquear o navio para impedir que ele carregasse o ferro-gusa. A gente colocou uma corrente na âncora do navio para que o navio não pudesse levantar ou descer. Fizemos lá uma plataforma e ficamos 13 dias. E chegou uma hora que a gente iria liberar o navio para ele poder chegar ao porto, porque a gente também iria invadir o porto, para impedir o embarque. A indústria do Maranhão acabou assinando um acordo com o Greenpeace para reduzir a pegada ambiental da produção de ferro-gusa, inclusive com a participação do Ministério Público do Pará e do Maranhão. Foi legal. No início de 2000, nós tínhamos certificado que uma grande empresa malaia de exportação e importação de madeira tinha comprado uma área enorme do sudoeste do Amazonas, bem no sul. E a gente foi para lá, porque não existe áreas desse tamanho que estejam à venda naquela região. A gente começou a notar que estavam sendo seguidos por algumas canoas. E a gente não tinha nem ideia de que ali naquela região tinha um grupo indígena, que não sabiam que a terra deles havia sido comprada pelos malaias. E aí a gente ficou 3 anos envolvido com os DENI, ajudamos a capacitá-los para fazer a autodemarcação. 3 anos depois, o governo brasileiro resolveu finalmente demarcar o seu território, só que o ministro da Justiça não queria a presença do Greenpeace na região e a Polícia Federal também não. Aí alguém lá de Brasília falou assim, não, mas lá do direito já não é terra indígena. Se vocês tirarem o navio do lado esquerdo para o lado direito, vocês não estão mais tecnicamente na área dele. E o governo assumiu, foi reconhecido o território, foi dada a ordem de demarcação. Nos 10 anos, eles fizeram uma Constituição DENI, escrita em DENI e português. Começa com a história contando que aí um dia chegou um navio do Greenpeace e ajudou os povos DENI a ter o seu território protegido. A gente é o porta-bandeira de uma ideia. Essa ideia é que cada pessoa pode fazer a diferença em qualquer coisa, qualquer atividade que você está fazendo, mas você tem que escolher o lado que você está. O Greenpeace estimula as pessoas a descobrir que sim, eu posso fazer alguma coisa e sim, eu posso escolher o lado protetor. Para mim, a visão é essa. Faz porque você faz a diferença.